categoria bancária, bancárias e bancários, mais especificamente hoje, banrissulenses. Estamos aqui em mais uma edição do E Agora, o podcast voltado para o debate dos assuntos da categoria, os fatos envolvendo os bancos que compõem a nossa base aqui, Sindicato dos Bancários de Porto Alegre região. Desde já, eu quero apresentar os nossos convidados aqui, sempre convidados especialíssimos. Aqui ao meu lado, nosso presidente aqui do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, Luciano Fetzner. Do outro lado da mesa, as mulheres da metade sul. Raquel Gil, bagiense, mas representando o Sindicato dos Bancários de Pelotas e a FETRAF-RS. E a pelotense, bancária também do Banrisul, representando Bancários de Pelotas e a FETRAF-RS, Denise Falkenberg. Hoje a gente tem muito assunto para falar deste banco, que é o banco mais importante do estado, sem sombra de dúvidas. Bom, primeiro assim, primeiro vamos dar aquele recado youtuber. Pedir pro pessoal se inscrever, pedir pro pessoal dar a curtida, comentar o que tá achando do programa, quais temas a gente tem que abordar nas próximas edições. Dito isso, vamos lembrar, a última vez que a gente debateu o Banrisul aqui no E Agora foi em final de dezembro do ano passado, pertinho do Natal. Desde então, aconteceu muita coisa nesse banco. E os principais pontos a gente vai abordar aqui. Para começar, vamos falar do polêmico, uma decisão, tipo de tema que envolve os interesses de milhares e milhares de pessoas. Plano de cargos, funções e salários, na sigla PCFS. Trazer aqui uma notícia do nosso site, sindbancarios.org.br, de 27 de março de 2023, notícia recente. Comando Nacional dos Banrissulenses orienta colegas a aguardarem análise do PCFS. Migração para o plano pode prejudicar trabalhadores, olha aí. É preciso ter cautela, alertam dirigentes sindicais. O Comando Nacional dos Banrissulenses vem recomendando aos colegas do Banrisul que não migrem imediatamente para o plano de cargos, funções e salários, PCFS, apresentado pelo banco. A orientação do movimento sindical é para que se aguarde a análise aprofundada e o parecer jurídico dos assessores do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e FETRAF-RS. O prazo apresentado pelo Banrisul para adesão é até 20 de abril. Antes disso, o Comando dos Banrissulenses vai realizar ações de esclarecimento. Queria ver contigo, Luciano, por que não aderir? Por que agora está se falando para ter essa cautela, para que as pessoas, assim, apesar de ter essa pressão do prazo, para que elas vejam muito bem o que elas vão fazer? Bom, obrigado, Caio. Olá, vocês que estão acompanhando, Denise, Raquel. Bom, Plano de Cargos e Salários do Banrisul, PCFS, né? Um projeto que não foi em nenhum momento dialogado com os trabalhadores, nem sequer com a representação dos trabalhadores, com o movimento sindical, que não está às claras, um projeto que é picoteado em normativas internas aqui e ali, botam e tiram coisa do sistema, diz que me diz de corredor. Nem mesmo o Ministério Público do Trabalho tem acesso ao conteúdo completo, a um projeto claro, a algo transparente para ser observado. O Ministério Público do Trabalho está de olho no negócio e chegou a procurar já o sindicato para perguntar a respeito. Há uma comoção na sociedade aí já a respeito desse troço, até porque tem um concurso que tem gente entrando aí na sequência no banco e o que o Banrisul dá a entender é que essas pessoas já vão entrar nesse novo plano que está sendo meio feito assim de qualquer jeito. E ainda tem tempo, né? Ainda tem prazo para as pessoas aderirem ou não, migrarem ou não. Nós entendemos que há, sim, supressões de direitos, há problemas jurídicos ali que estão em análise pelo nosso jurídico, como o Caio falou. E, portanto, ao primeiro olhar, o entendimento do movimento sindical é que não é bom esse plano e que não vale a pena para as pessoas migrarem. É claro que tudo, né, como tudo na vida, merece uma análise mais pormenorizada. Então, há ainda estudos sendo feitos pelas nossas assessorias e os colegas não precisam ter pressa, não precisam aceitar pressões, coações ou algo que o valha, porque é direito de todo mundo optar ou não, senão não seria algo opcional, seria algo obrigatório, eles nem podem obrigar, mas também não podem coagir. Então fiquem atentos, não aceitem pressão, aguardem mais informações e, a princípio, nós do movimento sindical não estamos compactuando com esse projeto de plano de cargos e salários que não nos parece bom para os trabalhadores. Raquel, tá meio cheque em branco, né? Essa história aí. Então,
Olá, banrissulenses, né? Olá, categoria bancária. Hoje, especialmente falando de Banrisul, não é à toa, né? Que nós temos que chamar muito esse tema, afinal de contas, a importância desse banco para o Estado e que para o país, né? Nós sabemos que é o maior banco estatal do país, né? Banco estadual. Enfim, Caio, tu tirou as palavras da minha boca, justamente falando. É um cheque em branco, muito forte para ser assinado tão rapidamente, né? Na primeira, segunda semana, né? Eu diria que é necessário deixar, se for o caso, né? Para os últimos momentos mesmo, com o maior esclarecimento possível. Porque a conta pode ser muito alta. Sim. Né? A conta se paga por esse cheque em branco, nós estamos avaliando que ela pode ser muito alta e que é muita cautela, uma decisão de vida profissional. Né? Então, nós precisamos e temos o direito de ter essa cautela. E depois que assinou, não tem mais volta, né? É importante a gente deixar bem pormenorizada a coisa. Então, né, há um assédio aí de que podem voltar durante esse período. Então, se pode voltar dentro desse período, espere esse período último para assinar, então, né? Por que a gente vai entregar o cheque em branco pensando em depois pegar? Então, segura ele e se for o caso, né? E se a pessoa no final avaliar que vale a pena para sua... Eu não posso dizer carreira, porque não é um plano de carreira, é um plano de carga e função, enfim, mas para sua vida profissional, né, que ela deixe para assinar lá nos últimos momentos com o máximo de clareza possível. Né? Não há necessidade de precipitação. E essa discussão do plano de cargos, ela é muito antiga, né? E agora que vem uma proposta, ser uma proposta sem diálogo, pô, não tem nada a ver, digamos assim, o que se acumulou de discussão todos esses anos para agora esquecer que o movimento sindical existe, pegar uma consultoria, né, que eles pegaram. Então, para variar, né, externa ao nosso Estado, inclusive externa ao nosso banco, uma consultoria com tantos profissionais qualificados, com pessoas que, inclusive, né, já realizaram, né, uma organização de um outro plano, onde realmente contemplava a categoria, né, que infelizmente no momento não foi aceito pela categoria, talvez por falta de esclarecimento. E é por isso que a gente diz que a categoria não deve aceitar novamente, precipitadamente, um plano, né, onde a gente avalia que pode ter muito desgaste na vida profissional. E eu acho que é legal, assim, a Denise relembrar um pouco isso, né? A Denise, que foi uma pessoa aí com a qualificação que ela tem, né, que participou e que organizou, né, a nossa outra proposta, e uma proposta, assim, que vinha do movimento, né, dos representantes dos trabalhadores para um bom plano de... Aí poderíamos falar que era um plano de carreira, efetivamente. Né? Aí, Denise. Olá, bancários, bancárias, colegas do Banrisul. Eu agradeço o convite, honroso convite. Eu estou debutando nesse espaço, espero Primeiro de muitos. Com certeza. Eu já estou gostando e espero voltar muitas vezes. Eu quero dizer, assim, primeiro que vocês usaram uma analogia muito correta, que é cheque em branco, mas só que a gente nem tem usado mais cheque. Então dá para dizer que é um Pix. Um Pix em branco. Nem sei se existe isso. É passar a senha e o cartão. Denise. É passar a senha e o cartão. O cartão já com a senha escritinha, assim, sabe? E, manda um Pix para um número qualquer. Quem chegar, chegou. Quem chegar, chegou. Mas, fazendo essa brincadeira, descontraindo um pouco, quero dizer para vocês que esse realmente é uma preocupação muito grande, desde que nós vimos. E embora vimos essa proposta, embora ainda esteja sob análise, a primeira análise que se fez, até um pouco superficial, mas já dá para a gente saber que esse não é um plano de carreira. Esse é um plano de funções. E ele é um plano de funções, nem é para todas as funções, ele privilegia algumas, em detrimento de outras. Então, ele é um plano que não dialoga com o Banrisul, não dialoga com o Banco Público. A gente nem vai dizer que é melhor ou pior, não é isso. Ele é diferente. Todos nós sabemos e todos nós queremos e almejamos e trabalhamos para que os bancários façam carreira em qualquer banco. Mas um banco público, que se imagina que tu começa e tem uma carreira ao longo de 30 anos. Então tem que ter o desenvolvimento da carreira. E desenvolvimento de carreira não é só cargo, gente. É também cargo, mas não é só. Tem que levar em consideração principalmente o tempo que o colega ou a colega vai ficar desenvolvendo um certo fazer, que se chama uma função. Não é porque não é comissionado e não tem cargo que ele não merece ascensão na carreira. Então, a gente tem que também levar em consideração o acúmulo, né, que tu tem fazendo uma função, desempenhando uma função por muitos anos. Né? Então, tem excelência naquilo que se faz.
ela tem que levar em consideração, no mínimo, isso aí. E esse banco, esse plano não faz, né? A gente já teve outras experiências importantíssimas e ricas no qual se discutia plano de carreira. Importante para os empregados e importante para a empresa também. Toda a empresa tem que ter. As relações entre capital, trabalho ou entre os funcionários, elas ficam muito melhores, menos assimétricas, mais democráticas. E quem não quer isso para a melhoria do ambiente de trabalho? É muito, mega importante que se tenha... Para o trabalhador ter uma perspectiva também, completamente. né? Tem que ter perspectiva desde que tu entra até que tu sai. Às vezes não é só dizer que é o salário, o interstício. Não, tem que levar em consideração a perspectiva de crescimento e até mesmo de acúmulo e até mesmo para que durante a sua trajetória consiga se saber para qual é o lado que ele tem mais envergadura, que ele goste mais, que ele esteja mais apto a fazer, que seja mais importante. Então, levar em consideração, né, o acúmulo que tem natural ou que estudou, enfim, isso também faz parte de um planejamento de carreira. Tem que ter. Um empregado tem que ter planejamento de carreira. E não vemos isso. Não, e a perspectiva de futuro da própria instituição também. Porque a gente olha para o que a gente teve acesso até agora desse PCFS e a gente está enxergando uma série de possibilidades de novos passivos sendo criados, mais passivos sendo criados no Banrisul, o que, né, ameaça mais ainda o futuro da empresa. O que, né, depois não adianta vir reclamar que o sindicato vai quebrar o banco. Adoram esse discurso. A gestão atrás de gestão. Ficam criando uma fábrica de passivos, prejudicando os trabalhadores. Aí quando a gente vai cobrar, o sindicato é um malvado. Não é. É a gestão que está fazendo um troço mal feito, atravessado, de qualquer jeito. Depois a gente discute as possibilidades de interesses por trás. Hein? Sim. E por falar em gestão, muito está se demandando uma nova gestão, novidades no Banrisul. A gente tem aqui uma notícia do nosso site, sindibancarios.org.br, de 17 de março, agora também faz pouco. Banrisulenses pedem mudança imediata na gestão do banco. Plenária virtual que reuniu mais de 320 bancários e bancárias do Banrisul. E o futuro do banco esteve em debate naturalmente nesse encontro. O descontentamento dos funcionários em todas as áreas, o fracasso do banco nos seus resultados e a falta de transparência no novo plano de cargos e funções, que a gente estava falando aqui, fizeram com que os banrisulenses aprovassem um documento exigindo mudanças urgentes de gestão do Banrisul e a saída do presidente Cláudio Coutinho. A deliberação ocorreu com enquete durante a plenária. Mais de 90% dos presentes aderiram ao documento que será redigido nos próximos dias. Luciano, o Coutinho não deu certo, a rejeição é quase que total. Por que isso? Isso dá pano para manga para conversar a respeito, né? Boa, estamos bem sentados. A indignação dos colegas vem em vários aspectos. Desde os aspectos internos, da sobrecarga de trabalho, das metas inatingíveis, da falta de funcionários, que ainda... O ingresso dos novos concursados vai diminuir o problema, mas não vai acabar. É muito mais gente que falta do que vai ingressar a partir do concurso agora, em que pese essas pessoas provavelmente só vão ingressar porque foi uma moeda de troca na negociação do PDV, na campanha salarial, através do sindicato. O banco meio que foi obrigado a contratar novos funcionários porque a gente sabia que o plano era diminuir ainda mais e adoecer ainda mais, por conseguinte, os colegas e piorar ainda mais, por conseguinte, o atendimento para o público. Mas não é só isso. É a gestão temerária. É o resultado. É uma direção, é uma gestão que está chegando ao fim agora, que vendiam a ideia que estava vindo para otimizar o Banrisul, para botar o Banrisul para competir no mercado, para modernizar a instituição. Fizeram uma marca nova, feia no meu ponto de vista, e é do gosto de cada um, mas que custou muito caro. Prova disso que se tu olhar lá os resultados, os crescimentos de despesas administrativas foi brutal e teve PDV e está separado no balanço PDV, então não é salários. Despesas administrativas, entra essas coisas. Assessorias, consultorias milionárias, mudança de marca. Sim. Dinheiro jogado fora para um resultado, como a gente viu, deputados que nem defendem o Banrisul público, em alguns casos, criticando aí essa semana,
Porque o resultado está ruim. Bueno, se o resultado está ruim, se os trabalhadores estão descontentes, se o público, os clientes estão sendo mal atendidos, a gestão é um desastre. Ah, mas o Leite gosta dele. Pois é, e aí tem mais... Bom, eu falava no outro ponto, né, de o que tem de interesses por trás. Tanto nesse tema quanto no anterior, a nossa leitura é que o interesse é preparar o Banrisul para a privatização. Preparar o Banrisul, preparar a Fundação Banrisul, preparar as subsidiárias Banrisul Cartões, venda da serraria, que é um tema que está engasgado aqui, não conseguiram vender no leilão, mas tentaram e provavelmente vão querer tentar de novo. Por tudo isso e muito mais que dá para, como eu disse, dá para passar um dia inteiro enumerando motivos aqui, para os banrisulenses, de forma praticamente unânime na plenária estadual que fizemos, de decidirem, e foi feita inclusive uma enquete virtual na oportunidade, que o Banrisul precisa urgentemente de mudanças drásticas na gestão, na forma de gestão, na lógica de gestão, para recuperar aquela questão. O Banrisul é um banco público, uma empresa pública, que tem um papel social a ser feito, né? Sim. E não está fazendo. E não está dando nem resultado financeiro, que era o que vendia. Um vírus especialista do mercado. Cadê o resultado? Nem isso entregaram. Quanto mais uma empresa sólida, que sempre foi e esperamos que volte a ser, com as mudanças que esperamos que aconteçam o mais rápido possível. E no mercado, não era meritocracia no mercado? Pô, não entregaram o resultado. Então, né? Pois é. Nos parece assim que especialistas, na verdade, sempre nós tivemos no Banrisul, né? Nós temos os colegas, assim. É importante lembrar, assim, esse histórico, né? Não é necessário trazer, né, outras empresas para prestarem serviços. Nossos colegas têm uma qualificação, né, que é muito reconhecida, né? Não é à toa que o chip multifuncional, né, foi feito pelos TIs do Banrisul, algo utilizado agora no mundo inteiro. E o Banricompras também, né, Raquel? Exatamente, era isso que eu ia lembrar também. O Banricompras foi criado também, né, pelos funcionários do Banrisul. Funcionários que sempre tiveram na sua trajetória assim, um reconhecimento da excelência no seu atendimento. E que hoje, por conta das pressões, por conta de metas absurdas, né, metas que não estão de acordo com a situação, com a aplicabilidade delas, né, que tem feito com que os funcionários não tenham as condições psicológicas de fazer o atendimento de excelência que sempre fizeram. Porque, historicamente, o Banrisul era reconhecido pelo seu atendimento. E hoje, esse desmoronamento, né, nas condições psicológicas dos colegas, né, tem feito com que esse atendimento não seja, né, tão bem feito como sempre foi feito, né? E muita gente saindo sem a devida reposição, né? Que daí é uma conta simples que acaba não fechando. Mas, Denise, eu queria ver contigo, assim, o caminho, seja quem for que esteja à frente do Banrisul no próximo período, é manter essa guarda alta em relação à privatização, ou a gente pode se apegar na palavra do governador, que ele disse que agora ele não vai privatizar? Olha, a nossa luta e defesa do Banrisul público, ela é uma luta histórica. Desde que eu entrei no banco, que eu me lembre, nós estamos na luta pela defesa do Banrisul público. Aliás, não só pelo do Banrisul público, por todo o patrimônio público e principalmente pelos bancos públicos. Nós estamos vivendo um momento no mundo, no Brasil também, obviamente, de financiarização do capital, entendeu? Os bancos estão com um poder muito grande. A gente está vendo que não temos mais um capital aliás, um capital comercial e industrial muito grande, é o capital financeiro. Recentemente, o economista Joseph Stiglitz esteve aqui e ele falou com muita propriedade sobre a taxa de juros enorme. Esse prêmio Nobel, ele também ele defende outras ideias extremamente importantes, e uma delas é que os bancos todos deveriam ser estatizados numa economia, principalmente em países periféricos como o nosso. Isso não foi colocado, mas ele defende. Ele não é do Partido Comunista, ele não é de nenhum sindicato, muito antes, pelo contrário. Ele foi presidente do Banco Mundial, foi assessor do Bill Clinton. Então, não dá para dizer que ele é um cara... Ele diz isso tecnicamente. Então, nós temos, assim, se não fosse os bancos públicos, a nossa desigualdade ia ser muito pior, gente. Então, nós temos que defender, mesmo que alguém diga, eu não gosto do Banrisul, não gosto da Caixa, não gosto do Banco do Brasil, no nosso caso do Banrisul, porque eu não gosto.
Bom, enfim, não é uma questão de gostar, é uma questão de equilíbrio, é uma questão de desenvolvimento. E de desenvolvimento com sustentabilidade. E que é isso que os bancos públicos poderia ser muito mais, a gente não nega isso. Mas não dá para a gente ficar numa situação como essa que a gente está à mercê da banca privada, que nós só temos esse juro altíssimo também por conta da banca privada, né, que tem todo o interesse. Então, dizendo isso, eu digo que a nossa luta é histórica e dela a gente não vai transigir, e dela a gente não pode perder de vista nunca. Porque não dá para a gente ficar acreditando muito na palavra de A, B ou C, porque aqui acho que dispensa comentários, né? O Coutinho, quando veio para cá, ele não quero fazer nenhuma manifestação xenofóbica, não é o caso. Mas ele é o primeiro que vem de outro estado para cá. Ele era presidente de banco de investimento, tá? Ou sócio de banco de investimento. Veio para cá, já veio numa situação que não foi muito simpática. Já veio triplicando o salário dele ou dobrando. Deu toda aquela polêmica. Deu uma polêmica horrível na Assembleia e no banco, porque, enfim, a gente sabe do problema das finanças dos Estados Unidos, daqui, né, do nosso estado, do Rio Grande do Sul. A gente sabe também da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras desse estado e do funcionário público estadual, nem se fala. Pois bem, bancaram, ele veio. Eu não estou nem dizendo que ele não mereça ganhar isso ou muito mais, mas é que para a situação colocada, não foi muito bom. Foi imoral, digamos, né? Porque tu atrasar e o professor receber pouco. Pois é, mas enfim. Na verdade, ele não entregou o que se propôs e fez uma gestão, além de não entregar, que não teve muita identidade com o estado do Rio Grande do Sul. Não precisa nem ser gaúcho para ter identidade. Sabe que tem que patrocinar muitas feiras, perdeu muitas prefeituras que tinha, fechou muitos postos de atendimento em locais pequenos que precisava, bairros e cidades. É isso que justifica um banco público. E vou dar um exemplo aqui, para não monopolizar, mas para mim ele é um exemplo assim, ó, bem acabado. Nós estamos ainda vivendo tecnicamente numa pandemia, né? Claro, a gente já debelou, mas ela ainda não terminou pela OMS. Mas, enfim, a gente já passou a pior parte. Quando teve a pior parte, a gente sabe que o setor cultural foi um dos mais atingidos. Foi o primeiro que foi atingido, o último que voltou, que até agora não voltou com tudo. O presidente do Banrisul foi chamado na Assembleia para fazer um auxílio para o pessoal da cultura, aqui, com juro subsidiado. Podia ser, inclusive, o juro próximo de zero, podia ser até zero, mas que cobrasse a taxinha de administração e o Estado emprestasse para aquela pessoal sair da miséria e depois... Estava impossibilitado de trabalhar, né? Estava impossibilitado. E depois que trabalhasse com uma carência de 2 anos, 3, depois voltava, botava o nome do banco, entendeu? O que aconteceu? Ele se negou. Simplesmente a diretoria do banco e o presidente se negou, disse que não, que aquilo ali não era para estar fazendo esmola. Não foi bem isso, sabe? Que era uma empresa e fim de papo. Isso aí já mostra a falta de identidade que tem, porque todo mundo, todo o Brasil inteiro e o mundo inteiro, ele fala sobre a cultura e as músicas do estado do Rio Grande do Sul. Quando eu tive a oportunidade de ir na Itália, lá cantaram para mim músicas daqui do estado do Rio Grande do Sul. Mostrei o meu cartão, eu sou gremista, né? Tenho o símbolo do Grêmio, e o cara disse assim, conheço esse time aí, esse time é o Grêmio de Porto Alegre. Porque ele, no caso, ele disse que ele era fã de futebol e ele era fã do Falcão, que jogava no Inter. Entendeu? Então, a cultura do estado do Rio Grande do Sul não é bairrismo, ela é forte, ela é importante. E ela tem que ser valorizada, não para dizer que é melhor é nosso, não é isso. É para ajudar a ter a identidade do país, inclusive. Então, nesse sentido aí, a gente pode dizer que não foi uma boa gestão. Poderia enumerar um monte de coisa, mas vou dizer isso porque, para mim, isso é exemplar. E nessa questão do Coutinho, não é o fato dele ser carioca, dele ser paulista, paraibano, o que quer que seja. É questão de não conhecer a nossa realidade. Porque se fosse de outro estado, conhecendo a realidade daqui, conhecendo os meandros do Banrisul, a atuação do banco, servia, sabe? Preocupação com o papel social do banco. Exatamente. O papel social está escanteado, entre outras várias coisas escanteadas. Total. O papel social do Banrisul está muito escanteado. Total, eu diria. Total, eu diria. Lá em Pelotas mesmo, só para... A Raquel vai me dar... tem
claro, a cidade de Pelotas, ela tem os doces são afamadíssimos, né? Então, o pessoal procurou o Banrisul lá, uma cooperativa de doceiras, para fazer uma parceria, não deu em nada também, sabe? Sim. Não foi. Então, assim, ó, é muito ruim. A gente precisa de um banco que esteja à altura, e o Banrisul está, de ter uma identidade com o Estado e alavancar esse Estado, a economia desse Estado. Afinal de contas, não é pouca coisa que o Banrisul representa, a quantidade de agências que tem, como é que ele é uma marca importante, ele é quase que uma marca centenária. Não tem 100 anos, mas está praticamente nas portas de se fazer 100 anos. Está em todo o Estado, 98% do Estado do Rio Grande do Sul tem algum posto de atendimento do Banrisul, está na dupla Grenal, está em mais muitos... No futebol do interior. No futebol do interior. Tudo. É assim, ó, é um orgulho para nós gaúchos, mesmo que ele não tenha conta no Banrisul. Isso é importante, o lucro dele reverbera para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, ele faz muito, mas pode fazer muito mais. E é por aí que a gente sempre defende o papel. Não é meramente corporativo, tá? Nós não somos corporativos de dizer que é melhor para os funcionários, isso é tal. Não é isso, é para o Estado. E não estamos dizendo porque é melhor, porque é nosso também, bairrismo. A gente até pode se orgulhar e deve do que é nosso, sabe? E é isso, mas não é melhor. Mas pode ajudar o Estado e o país a avançar muito mais. Tá certo, tá certo. Queria colocar aqui rapidamente um tema aqui para Raquel Gil, que agora, dia 17 de março, não faz muitos dias, o sindicato recepcionou, deu boas-vindas aos novos empregados da TI do Banrisul. Também em janeiro a gente teve um concurso público que foi muito importante, contou com mais de 100 mil participantes para o Banrisul. Queria saber, Raquel, como é que está a adesão ao PDV e nessas notícias a gente vê também o futuro do banco, né? Não só a gente falando de diretoria, de direção, mas também dos trabalhadores que são os que constroem o banco no dia a dia. Então, Caio, exatamente, né? Isso, a gente tem uma visão aí do futuro do banco e foi por isso, né, que nas negociações nós lutamos tanto, né, por um concurso para o Banrisul, porque a gente acredita que realmente é necessário ter um bom atendimento e bom atendimento se faz com pessoas, né? E nesse caso, assim, né, com essa nossa luta, o que nós conseguimos, né? Nós conseguimos uma reposição de 824 funcionários, né, de PDVs anteriores, né, para repor uma falta, né, que já tinha no Banrisul, que é muito maior do que esses 824 que nós conseguimos, mas foi o que a negociação, né, nos levou e, enfim, né, já foi uma grande vitória. E para além disso, né, nós conseguimos também a reposição de todos os funcionários que viessem a sair no novo PDV do Banrisul, que pelos números que nós temos são 511. Né, e que essa reposição total, né, tanto dos 824 que devem ocorrer esse ano, e mais dos 511 que devem ocorrer até março do próximo ano, né, essa reposição total, então, vai ocorrer em menos de 2 anos. Isso é muito importante, inclusive, né, para a sociedade, né, gaúcha. Não foi à toa que tiveram tantos inscritos, tanta esperança que tem, né, nesse banco e tanta esperança que tem também em termos de profissão. Né? O Banrisul sempre foi um banco que ofereceu bons empregos, né, para a sociedade gaúcha, e dessa vez com esse concurso aí, que olha, se eu não estou enganada, é o maior concurso de vagas de imediato que já teve. Outros concursos chamaram, inclusive, até mais funcionários, né, mais concursados, mas esse concurso de vagas imediatas é o maior concurso e é uma conquista da luta sindical, né? Pensando tanto nos trabalhadores que já estão nas agências e que estão com sobrecarga, como em toda a sociedade gaúcha, porque a geração de empregos, principalmente nesse momento pós-pandemia, né, é algo muito importante. Fundamental. É isso aí, só a luta conquista. Ainda nesse bloquinho, digamos, do a quantas anda, como é que tá? Tem uma aqui pro Luciano, que é uma notícia de fevereiro, iniciozinho de fevereiro desse ano. Banrisulenses de Porto Alegre região aprovam ACT de teletrabalho, ponto eletrônico e aditivo ao PDV. Os banrisulenses de Porto Alegre região aprovaram, no dia 8 de fevereiro, os acordos coletivos de ponto eletrônico, teletrabalho e uma cláusula aditiva ao PDV do Banrisul. Luciano, como é que vem sendo esta adesão? Bueno, claro, né, que mesmo com todas as críticas que nós estamos fazendo e temos que fazer ao
a política interna do Banrisul, a vida não para, a empresa continua funcionando, o movimento sindical continua atuando e fazendo negociações e tem coisas que avançam. O tema teletrabalho, felizmente, é um exemplo positivo, em que depois de muita ladaia, durante toda a pandemia, muitas negociações, vai e volta, pessoas descontentes, pessoas contentes, enfim, temos um acordo de teletrabalho renovado, atualizado, e inclusive esses novos profissionais da TI que foram recepcionados recentemente no banco, e o sindicato teve a oportunidade de dialogar com eles, e talvez, parênteses, tenha sido talvez a única oportunidade de dialogar presencialmente com esses profissionais, porque muitos deles é provável que vão trabalhar full time em teletrabalho, porque a TI tem isso, né? O cara mora em outra cidade, trabalha ali programando. E essa possibilidade está prevista no acordo. Isso, está previsto no acordo. Então, isso está andando bem. Está renovado o acordo, assim como está renovado mais uma vez o acordo de ponto eletrônico do Banrisul, que já é antigo. Várias vezes, né, Denise? A gente renovou esses acordos de ponto eletrônico, que proporciona ao Banrisul ter um controle de ponto mais complexo e mais ágil também do que aqueles da legislação do REP. O próprio acordo aditivo do PDV foi um pequeno ajuste para colegas que poderiam ser prejudicados no processo de saída em relação à aposentadoria. Ninguém vai ser prejudicado por nenhum equívoco que tenha sido cometido lá no processo do acordo do PDV. Então, essas coisas não andando bem. Estão todos os acordos assinados, ainda falta alguma coisa do banco assinar lá para protocolar no Ministério do Trabalho, mas temas que estão andando, estão funcionando e, em especial, né, o tema que tem sido muito polêmico, a questão do teletrabalho, está evoluindo bem na instituição. Felizmente. É como tudo na vida, né? A gente está assinando esses acordos e negociando esses acordos mais recentemente, né? Porque com o advento da pandemia ele veio com força total. Então a gente também está cada vez tentando melhorar mais e faz parte, tá? Acordos são assim, a gente às vezes faz um, negocia, depois a gente vê que a vida real impõe outras situações e aí a gente vai avançando. É sempre assim que a gente vai construindo, sabe? Então, muitas vezes a gente negocia, vem algum colega dizer, mas essa situação, realmente, a gente não tinha conhecimento, não pensou, não tinha correlação de forças, enfim, né? Mas vejo assim, embora os últimos acordos eu já não tenha estado à mesa para negociar, mas eu vejo assim também que muitos avanços tivemos desde que a gente começou efetivamente a negociar. Então, acho que tem um mérito para nós e para os colegas todos também, que sempre nos deram feedback, que é um dos mais avançados que a gente tem dos bancos, é o Acordo Banrisul. E isso é um orgulho para nós e para os nossos colegas também. E é aquela coisa, né? O fato, ele vem antes do direito. Primeiro o teletrabalho surge, depois tu consegue regulamentar o teletrabalho, né? Que às vezes é frustrante, mas essa é a vida, essa é a história. E a gente teve ainda a pandemia, né? Que acelerou demais. A pandemia meio que inverteu a lógica, né? Nós tínhamos até antes da pandemia o movimento sindical meio avesso ao debate de teletrabalho, isso aí vai dificultar a vida. Começou a pandemia e inverteu, era os sindicalistas querendo e os bancos não querendo. Agora a gente está chegando no ponto de equilíbrio do rolê aí. Tá certo. Bom, encaminhando para o último e importantíssimo assunto dessa nossa discussão, esse assunto rende pra caramba, hein? O tema que é central nesse maravilhoso jornal Nossa Voz, Fundação Banrisul. Esse tema eu queria muito que a Denise falasse um pouco pra gente, assim. Primeiro, Fundação Banrisul de Seguridade Social, FBSS, é uma entidade fechada de previdência complementar de janeiro de 1963. Só que a sua democratização, que hoje se fala até em eleição de fundação, que já tem prazo, tudo para acontecer essa eleição, ela vai acontecer de 28 de abril a 5 de maio, ela é recente. Denise, como é que foi esse processo para permitir que hoje o banrisulense possa escolher quem vai gerir a sua previdência? Bom, antes de tudo, eu queria dizer que esse é um assunto muito importante e é um assunto do qual a gente discute democracia. Porque democracia não é só a gente votar de 4 em 4 anos para deputado, presidente, governador, prefeito, vereador. Também mas a democracia também se faz sentir nesses espaços, né, que
da sociedade. Então, esse é um momento muito especial. Os empregados, os colegas, os funcionários do Banrisul vão ter oportunidade de participar de uma eleição para muitos cargos. 10 parece que tem, conselho deliberativo, conselho fiscal, outros conselhos e diretoria. As eleições para os conselhos deliberativo e fiscal, eles são um pouco anteriores à de diretoria, porque eles são de uma lei federal, mas que a gente também teve muita luta para que todos os fundos de pensão tivessem. Porque, olha só, fundo de pensão é assim, a gente põe metade basicamente assim, metade do dinheiro dos empregados, metade do patrocinador, no caso do Banrisul. 1 para 1, né? 1 para 1. Pelo menos, né? 1 para 1. E o banco ou a patrocinadora também, a metade de cada conselho, de cada diretoria, ela indica. Já é da lei, ela indica. A outra metade é eleito. Então, nada mais importante do que a outra metade seja representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras, entendeu? Porque o banco já tem metade. Então, não é possível que não tenha outra. Mas, como é uma eleição, né, que vai ter, então é importante que todos e todas estejam bem atentos às chapas, às propostas, porque nós ainda conseguimos radicalizar um pouco mais a democracia. Porque a diretoria não tem lei federal que obrigue, entendeu? Porque no outro é obrigado. Não tem. Então, foi uma conquista nossa também eleger a diretoria executiva. Então, de 4 diretores, temos direito de eleger 2. São só 6 fundos de pensão no Brasil que têm esta prerrogativa. Olha só, que feito que a gente tem, que importância que a gente tem, que a gente conseguiu. Foi uma conquista, porque, claro, nada avança para a classe trabalhadora se não for com muita luta e conquista. Então, a gente tem que usar muito bem, né, que a gente sabe que sim, né, usar muito bem essa prerrogativa e eleger realmente candidatos e candidatas que sejam defensores dos trabalhadores, do banco também, porque a gente vê o mesmo movimento do banco na fundação, ou seja, o plano para os novos empregados, para os novos colegas que estão entrando, não é um plano muito bom, não é um plano como os outros, não é um plano que dialoga também com uma carreira longa, então também é uma decorrência. E nós sabemos que uma coisa depende da outra também, né? A patrocinadora do banco depende do banco público. Então, são essas questões importantes. Para além também de chapa e de eleitores, de candidatas, importante também fazer essa discussão de fundo de pensão, né? Que é uma discussão, às vezes, que o povo não acompanha muito, porque ela é meio árida, é meio difícil, é verdade, a gente tem muitas demandas, mas, enfim, sempre é bom acompanhar para e passo, afinal, isso também é algo importantíssimo para nós. É previdência, gente. O movimento sindical nasceu de discutir previdência também, sabe? Foi uma das primeiras pautas da classe trabalhadora e no caso dos bancários. Então, fica todo mundo bem esperto, de olho nessa eleição importante que vai acontecer. É que a discussão de previdência é aquele negócio, né? Enquanto a pessoa tá assim, mais jovem, assim, que nem o Luciano e tal, ela não pensa tanto nisso. Mas depois é um problemão que estoura lá na frente, porque, se tu tem a renda comprometida quando é idoso, que vai ter que gastar um monte com remédios, com tratamentos, complica muito. Queria falar... Não só, né? Sim. Tratamento, a gente quer vida, que a vida, mais conforto, né? pô. Mais conforto, enfim, mais condições, né? De passear, enfim, curtir, né? Um pouco. É de outra maneira, mas também, né? Não é nem a melhor idade, nem a pior, é diferente, apenas diferente. E todas elas têm seus encantos, todas elas são importantes. Mas nós, jovens há mais tempo aqui, já estamos contando os anos para aposentadoria também, cara, não vai atrás. Mas assim, ó, gente, uma coisa que eu queria complementar do que a Denise estava falando é essa maldita baixa autoestima que a gente tem no povo brasileiro em geral aqui, e nos bancários e banrizulenses não é diferente. Aquela mania de achar que, o patrão que vai saber o que é melhor para mim. Tchê,
Isso é uma bobagem que insistem em manter esse raciocínio vivo, que a gente tem que acabar com isso. Porque é impressionante. Abriu as eleições pela primeira vez, abriu as eleições pela segunda vez, agora pela terceira vez. A gente vai finalmente ter eleição da outra metade da gestão da nossa fundação, porque uma metade com... Na fundação tem voto de Minerva também, que é na cabeça. Tem voto de qualidade, além de tudo. A metade Os mais conselhos, um, né? então, já é indicada pela gestão da empresa. Aí os colegas vão lá e votam na outra metade para indicados da gestão da empresa também. Então é aquela coisa, não, mas é que o senhor vai saber melhor do que eu o que é bom para mim, gente. Vamos avançar alguns séculos aí no raciocínio e pensar que quem sabe o que é bom para o trabalhador é o trabalhador reunido coletivamente, democraticamente, debatendo com seu sindicato, com as suas entidades representativas, o que é melhor para si, e disputando os rumos da Fundação Banrisul, disputando os rumos da Cabergs e de quaisquer associações, de quaisquer instituições que sejam voltadas para o nosso interesse. Se não vão fazer como fizeram agora com esse plano novo de contribuição definida. Horrível. Que eu não sei que se procurando bem no mercado, aí tu não vai achar na carteira de algum outro banco um plano de previdência complementar privado melhor que isso. É um absurdo o que os caras estão fazendo. E isso, repito, faz parte de um processo claro de desmonte e construção da ideia de privatizar. Privatizar o Banrisul, privatizar a Fundação, privatizar a Cabergs, vender o Banricompras, privatizar cartões. E a gente tem que ir na contramão disso. Para ir na contramão disso, a gente precisa disputar por dentro as instituições. Precisa, como já dissemos várias vezes aqui, e vou dizer mais uma vez, que mude radicalmente a lógica de gestão do Banrisul. Mas quando tem uma eleição como essa da Fundação, gente, vamos olhar para quem é nosso colega, com quem está genuinamente interessado no mesmo que nós, no nosso futuro, na nossa aposentadoria. E não deixar tudo na mão do patrão, deixar tudo na mão do senhor. O senhor quer lucrar e azar é da gente. A gente, nós trabalhadores. Luciano, lembrando aí, né, que o senhor quer lucrar, né, quantos aí na ANAPAR, né, na Associação Nacional aí de Fundos de Pensão, quantos fundos de pensão aí privados já estão retirando patrocínio, né? Ah, pois é. E isso é algo muito grave, e isso é algo que nós precisamos lutar para manter, né? O patrocínio de 50, como disse a Denise, de 1 por 1, né? E outra coisa, sobre a questão da qualificação também, eu só quero acrescentar que hoje em dia, né, exige-se todo um filtro de qualificação e tudo mais, que o próprio banco faz essa seleção, né? E nós vemos, né, mesmo o próprio banco fazendo toda essa seleção, nós temos nos nossos pares, sim, pessoas qualificadas, sim, para fazer esse debate do nosso fundo de pensão, pelos nossos interesses que estão do nosso lado, né? Então é importante as pessoas saberem que os candidatos que estiverem, né, à disposição aí para votação, estão sim qualificados, né? Mesmo com as exigências do patrão. E tem um ponto, acho que em outra oportunidade a gente pode discutir mais longamente, quem sabe só Fundação Banrisul, porque o assunto realmente dá muito pano para manga, mas desde já um ponto que eu acho que cabe ressaltar, fim da renda vitalícia. Denise, o que é isso? Isso daí é uma coisa que eu nunca vi, um plano de previdência assim. Isso aí é subverter totalmente a lógica da Previdência. Porque a Previdência é isso, como diz o nome, é para vitaliciedade, entendeu? Sim. E esse aqui, simplesmente, ele nem coloca que é um plano para receber enquanto estiver vivo. Não, ele coloca que tu pode, como fosse simplesmente um fundo de poupança ali, entendeu? Que tu pega o dinheiro e depois sai. E que Previdência não é só isso, não é só aplicação e não é só dinheiro. Não, Previdência, como diz o nome, é estar presente e prevenir quando tu precisa, mais que quando não está mais na tua atividade laboral, mas tem muita vida pela frente, assim eu espero. Né? Outra questão importante também que é triste que tem nesse plano, ele não tem benefício de risco. O que é o benefício de risco? Mesmo jovem, ninguém está livre de um revés, de um acidente ou de uma doença, mas vamos colocar como jovens um acidente que quebra uma perna e fique invalidado aqui por no um jornal tempo, coloca quebrar o pé jogando bola, claro, por exemplo. Exatamente. Aí fica também haver navios, porque nem isso prevê o plano. Então é assim, esse plano ele não é um plano de previdência, subverteu a ordem. Toda a discussão que a gente tem de previdência é para isso, é para quando para de trabalhar por conta que já trabalhou bastante, por conta de idade, que está mais
mais idoso, mais velho, que já trabalhou muito, entendeu? Tem que parar. Outro é quando adoece, ou pode ser por um tempo, ou para sempre, ninguém sabe. E outro também quando morre, falece e deixa pessoas que dependam dele, filhos pequenos, esposa, enfim. Essas 3 que se perdem. Isso aqui subverteu total. Não é vitalício também, e também não tem benefício de risco para quando mais precisa. Enfim, é um plano que não dialoga realmente com os empregados. Que, na verdade, obviamente, né, logo que a gente entra, a gente acha que já vem 20, 25, 30 anos, isso aqui é tão distante. Mas chega uma hora, e tem que chegar. Eu, sinceramente, desejo para todo mundo que chegue bem, entendeu? Só não vai chegar para quem morrer cedo, né? Exatamente. Já ia dizer, a outra alternativa que tem não é legal também, não é nada. É envelhecer ou é morrer. Então, vamos envelhecer, galera, e vamos envelhecer bem, com qualidade e curtir muito todas as fases da vida. Agora sim, aquela questão, né, que todo mundo diz, vou me aposentar para curtir. Não, não é assim. A gente tem que curtir todas as fases da vida. Essa é uma que a gente tem que curtir também. Tem que curtir enquanto é criança, é adolescente, é jovem, adulto, e depois quando está na terceira idade, ser idoso, não sei, mais velho, enfim, põe o nome que quiser. Então a gente tem que curtir todas as fases. Todas elas a gente tem problema, obviamente. Nada é um mar de rosas, a gente já sabe. Mas mesmo assim, vamos diminuir muito as dificuldades que tem, né, já inerentes da vida. Tá certo, então como diria o compositor, é preciso saber viver. E assim, abra o olho, Banrissulense, fique ligado, muita coisa importante aí para ser discutida. E assim, a gente vai chegando ao final de mais uma edição do E Agora? Caio, deixa eu dizer uma última coisinha, que eu acho que é importante dar um recado aí pros futuros colegas que estiverem nos assistindo, que vão entrar na sequência no banco aí, que vocês viram aqui no debate, plano de cargos e salários, Fundação Banrisul. Vocês vão entrar já com o desafio de muita luta pela frente, porque se depender dessa gestão do banco, os colegas que vão entrar agora vão entrar com menos direitos do que os demais que estão antes. Exatamente. Então a gente vai ter que correr atrás para resgatar esses direitos, afinal, todos os banrissulenses, todos os empregados, todos os trabalhadores de uma instituição têm que ter direitos iguais e mais direitos, né? E o que a gente está vendo é uma retirada de direitos para o pessoal novo, isso não é justo. Então, venham participar do sindicato, conversar com a gente desde que entrarem na empresa. E não fiquem com aquela ideia de que não quero saber porque eu vou daqui a pouquinho fazer outra coisa. Todo mundo diz isso e a maioria fica o resto da vida dentro da instituição. Então, venham para o sindicato, vamos dialogar, porque a gente tem muita luta pela frente. Se liga aí, os bancários de hoje e os de amanhã também. Assim, a gente vai chegando ao final de mais uma edição do E Agora? Aqui na mesa tivemos os convidados especialíssimos: Luciano Fetzner, presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, Denise Falkenberg, representando a FETRAF-RS, e Raquel Gil, representando o Sindicato dos Bancários de Pelotas e também a FETRAF-RS. Aqui na apresentação, eu, Caio Venâncio, mas ninguém faz nada sozinho. Na técnica tivemos a Fernanda Hartmann e na coordenação, a Aline Adolfs. Assim, se encerra mais um E Agora. Voltaremos em breve. Valeu!